Nunca ouvi, Ari Alcântara, algum chefe de Estado se referir a outro como dinâmico. Foi o que o Trump falou, o Lula é um sujeito dinâmico. Aí eu tive que traduzir pro pessoal do X, né? Eu falei assim, ó, dinâmico em inglês é o equivalente ao vaselina, né? Quer dizer, é o sujeito que não tem convicção. É o sujeito que fala uma coisa, chega lá, né? É o tigrão no Brasil e a tchutchuca nos Estados Unidos. É o tigrão no palanque, na rede social e a tchutchuca no salão oval. Então, o resumo da ópera do Lula com o Trump ontem é esse. Tigrão em Brasília, no Palácio do Planalto, tchutchuca no Salão Oval. E por quê, Cláudio? Você tá pegando no pé do Lula. Não. O Lula voltou de lá, já, inclusive, com um plano contra o crime organizado. Olha que coisa linda. Coloca aí, por favor. Lula diz que na semana que vem já vai ter um plano contra o PCC e o Comando Vermelho. Obrigado, Trump. Valeu. Coloca aí o vídeo. Estamos propondo é o seguinte, é muito sério. A partir da semana que vem vamos lançar um plano de combate ao crime organizado que é para valer. Quem escapou até a semana que vem, tudo bem, mas quem não escapou não vai escapar mais. Ele erra até quando quer acertar. Quem escapou não vai escapar mais. Opa, Lula, cuidado então, tá? Júlia Luci. Ele tá desnorteado, né? Depois que ele apareceu, nitidamente, ele mostra, o corpo dele fala que foi uma reunião bastante difícil para ele, né? Depois pegaram ele assim, olhando, pensando, depois ele deu algumas declarações e batendo ali muito no púlpito, então ele ficou realmente desnorteado. Agora, eu falei aqui, quando a gente estava comentando das expectativas para essa reunião, eu falei, o que o Lula quer é uma foto, ele quer uma foto para a campanha dele. E ele mesmo falou isso ontem dentro da declaração dele. Olha, nós tivemos um encontro bom, a gente tem uma foto com o Donald Trump e isso é o que importa. Ele próprio falou isso. Então a cabeça do Lula, que é uma pessoa que tem muita experiência com campanha, que sabe o momento de dificuldade que ele está enfrentando aqui internamente, ele sabia que precisava de ter esse ativo de ter sido recebido pelo Trump, de ter uma foto com o Trump. Agora, eu não sei, a gente vai mostrar aqui, Cláudio, o cumprimento do Trump com ele, não? A gente está com esse vídeo aqui? Não sei, tem aí o vídeo? A gente vê aí o vídeo. Eu consigo o vídeo aqui. Então manda aí o vídeo pra nós. Mas o Trump, quando foi cumprimentar o Lula, ele se distanciou 2 vezes. Quando foi se aproximar, o Lula foi se aproximar, ele estendeu-se a mão de uma forma distante, depois o Lula tentou se aproximar, ele deu um outro passo para trás. De novo, o corpo fala. Então, assim, qual o objetivo do Trump se encontrar com o Lula? A gente pode especular aqui o que eles conversaram. Agora, fica o indicativo, né, quando o Lula fala da questão do crime organizado, que foi um dos pontos que o Trump levantou. E a gente sabe que o que o Trump quer é classificar a PCC e Comando Vermelho como um grupo terrorista. Será que o Lula disse que vai criar esse grupo de trabalho agora para, de uma certa maneira, tentar dizer que o Brasil fez alguma coisa, para criticar a atuação dos Estados Unidos? Mas o fato é que, fazendo grupo de trabalho, não fazendo grupo de trabalho, tendo alguma ação, ele não vai conseguir mudar o curso da intenção do governo americano, que é sim atuar em relação a esses grupos, e dessa maneira eles vão ter atuação diretamente aqui no Brasil. Temos o vídeo aí já? Vamos ter o vídeo já daqui a pouquinho. E o Lula chegou atrasado, né? O Lula chegou aí com uma hora de atraso. Negócio absurdo, né? Uma falta realmente de entendimento, de compreensão de protocolo diplomático, até de responsabilidade, né? Não é sério. Um chefe de Estado chegar uma hora atrasado com a reunião com outro chefe de Estado, isso aí é no mínimo uma demonstração de desleixo, né? Até eu diria imprudência, né? Diante da situação aí como está, é de imprudência. Agora, Ari, essa questão do crime organizado, me parece que ela é central, até porque na véspera o Marco Rubio deixou muito claro isso, né? Ele falou novamente sobre essa questão do crime organizado, da necessidade de se fechar o cerco, né? E a gente tem visto aí o governo Lula e todos os seus satélites defendendo que isso não aconteça. Inclusive, parte da imprensa gosta de publicar de que se declarar o Comando Vermelho e o PCC como terrorista, isso vai prejudicar o mercado. Realmente, assim... Que loucura, é um assinte isso, né? A inteligência de quem está lendo, de quem tá assistindo esse tipo de justificativa, né? Ó, tá aí, ó. Boa. Aí o Trump, o Lula chegando. Falei que era o tamanho do Lula, é pequenininho mesmo. Ó, tá vendo? Aí ele puxa, vai pra trás, o Lula tenta puxar ele pra frente e tal. Vai, põe em looping aí. Vamos botar de novo. O Lula tenta dar um abraço. Ele manteve a distância, e assintosamente. Olha como ele estica o braço. Ó, apertou no braço, deu sentido. Entrou e foi pra trás, né? Foi pra trás. Ainda deu um passo pra trás. Militar, é posição de sentido. A lateral ali, né? Observa que ele junta os calcanhares. E depois que o Lula pôs a mão no cotovelo dele, né? O Lula tentou aproximar ainda mais e o Trump disse não. É protocolar isso, ó. Ele junta os calcanhares.
Calcanhares, ó. Sai do... Agora, quando ele recebe outros chefes de Estado, por exemplo, a Melônia, a primeira-ministra do Japão, ele é super afetuoso. Ele abraça, ele faz gracinha. Até o último encontro com Zelensky, ele fez isso também. Eles atribuíram isso, a parte da mídia, a mídia de lá, atribui isso ao atraso dos 15 minutos. Mas tem um detalhe, eu vou fazer uma brincadeira aqui, dizendo o seguinte, um termo que se usa no Rio Grande. O Lula, como ovelha, foi buscar lã e saiu tosqueado. Saiu tosqueado, gostei. Deixa eu acrescentar um elemento aqui nessa questão, porque são vários aspectos da visita. Então eu gostaria que a gente fizesse a avaliação aqui, a análise de vocês, por cada aspecto. Essa questão, me parece que do crime organizado, ela é fulcral, né? Comparar com terroristas, justamente para poder fazer aí, essa é a política de segurança nacional do governo Trump. É bom que se deixe claro, é uma política de segurança nacional. Os cartéis mexicanos, por exemplo, eles têm sido utilizados como ferramenta geopolítica da China, da máfia, o comando da China, o governo chinês usa a máfia chinesa como instrumento geopolítico. A máfia chinesa financia os cartéis mexicanos que colocam o fentanil dentro do território americano. Isso e ainda promovem toda aquela, vamos dizer assim, todo esse corredor migratório legal. Por isso que desde o início desse segundo mandato do Trump, ele transformou isso numa questão de segurança nacional, mandou militar para a fronteira, botou aí, criou todo um sistema muito mais rígido, né, para a questão da migração e botou as Forças Armadas para combater a questão das drogas, né? Então, além disso, colocou aí, né, toda a sua parte da sua frota, colocou ali no Mar do Caribe, cercou a Venezuela, bombardeou vários desses barcos que ficam cruzando o mar ali com drogas, né? Então, botou para ferrar. Foi justamente numa dessas que eles pegaram um veleiro com 4 toneladas de cocaína. E isso acabou se desdobrando na operação que a gente viu semanas atrás aqui no Brasil. O Lula ontem, o Ari, quando ele falou dessa questão do crime organizado, ele tentou justificar. Eu não sei se foi ato falho ou se foi recado, mas ele disse que o crime organizado, as facções estão infiltradas até no judiciário. Eu sou obrigado a concordar. Coloca lá. Nós precisamos destruir, sabe, o potencial financeiro do crime organizado e das facções. Se a gente não destruir, eles hoje viraram, em alguns casos, empresas multinacionais. Eles estão em vários países, eles estão no futebol, eles estão na política, estão no meio empresarial, estão, sabe, em tudo quanto é lugar, no poder judiciário. Então, o que nós queremos é dizer, para trabalhar sério, o Brasil está disposto a dar um exemplo de um país que vai levar muito a sério isso. Ai, gente, que raiva. Ai, Cláudio. Deixa eu ouvir o Ari, vai. Isso ele está repetindo o que ouviu. Isso que ele está ouvindo, é repetindo o que ouviu. O grande foco do crime organizado, combate ao crime organizado no Brasil, está principalmente no trânsito financeiro e nas facilidades empresariais de esquentar e esfriar dinheiro aqui. Inclusive, este é o Brasil até considerado o centro disso. A Tríplice Fronteira nos mostra isso. E os americanos já vêm há muitos anos entrando nesse aspecto. A parte do transporte e de exportação e transporte de drogas, que está sendo também foco, que sai por alguns portos brasileiros, também o objetivo. Mas o principal objetivo é esse, tanto que, a partir da questão da Venezuela e de Cuba, principalmente, que era um foco, Cuba era uma das principais bases de operação do crime organizado em termos de lavar dinheiro, exportação e facilitação. Então, a questão do crime organizado é muito séria. E quando o Lula fala isso, é importante porque esse recado ele ouviu. Ele ouviu inteiramente assim. Quando ele fala empresarial, mercado financeiro, judiciário e político, ele está passando um recado assim, o retrato é esse, o crime está em todas as partes. Se ele vai efetivamente combater ou não, isso é um outro detalhe. Agora, na verdade, o que aconteceu com o Lula foi basicamente o seguinte. Ele queria, como disse a Júlia, essa exposição política. Ele queria a foto. E pediu. E o Trump o recebeu. Só que o recebeu não da forma como o Lula imaginava que ele recebeu. Ele recebeu protocolarmente uma recepção fria, protocolar, dizendo receba o Brasil e deu o recado. Quando o Lula evitou a coletiva de imprensa, que disse que iria depois, enfim, ele deu para o Trump o prato cheio. Ou seja, o Trump deu todos os recados e o Trump saiu com os recados. Agora, o pior desse tudo é que o Lula quis fazer alguma bravata e foi fazer um comentário na entrevista dele, querendo dar aulas para o Trump como é que ele trataria a questão do Irã e da questão nuclear, dizendo que há 10 anos ele mandou um acordo com a Turquia, assim, que o próprio Barack Obama não quis que ele fizesse, enfim, quis dar aulas para o Trump nessa questão de geopolítica e principalmente na guerra do Irã, que é, tecnicamente, analisado fora dos partidários políticos, um dos maiores sucessos que se tem no mundo. Hoje mesmo tem uma operação ocorrendo lá agora, fantástica, que é essa questão do acordo. Então, tem que se observar muito, aí é que eu acho que é o grande erro. A diplomacia brasileira, além do Lula ser o Lula,
e essas diatribes dele, a diplomacia brasileira está completamente por fora, viajando. A diplomacia brasileira não poderia ter organizado esta vergonha que foi essa visita do Lula. Foi literalmente um fiasco e uma vergonha diplomática. Erraram em todos os aspectos da diplomacia brasileira errou. O Itamaraty não é um órgão que comete esse tipo de erro. A entrevista coletiva do Lula depois foi um desastre completo. Inclusive o seguinte, tendo como coadjuvante pronunciamento de ministros que só disseram bobagem. Então, eu diria o seguinte, aquela blague que eu fiz da ovelha que saiu toscada, eu diria assim, olha, eles estão voltando, mas é a volta dos que não foram, eles nem chegaram nos Estados Unidos, nem chegaram numa... É impressionante como estão apequenando o Brasil, diminuindo o Brasil, que é um país importante, é uma economia de 2,3 trilhões de dólares, não é pouco. Estão apequenando o Brasil em termos diplomáticos. Não se faz isso, não se comete essas gafes, não se faz essa bobagem, não se expõe. Se o Lula errou, mas o Itamaraty não poderia expor o Lula ao que expôs. Porque não é o Lula, é o presidente do Brasil, seja quem for. Não se pode fazer isso. Não se pode fazer uma entrevista onde ele vai falar que deu conselhos ao Trump sobre a guerra no Irã. É ridículo. É ridículo. Realmente, é levar o ridículo, é deixar sem relevância. E depois, no meio da notícia, botar uma situação coadjuvante que não tem nada a ver, uma questão comercial, doméstica americana, que é a questão da JBS. É uma questão totalmente irrelevante. Ontem eu vi um comentário, vai ser bom para o Brasil, porque a carne no Brasil vai baratear. Não tem nada que ver, a JBS é apenas mais uma empresa, inclusive dentro dos padrões americanos, muito pequena. Dentro dos padrões americanos, pequena, é muito grande no Brasil, importante. Então, a imprensa brasileira errou, a diplomacia errou, é o tipo da coisa que tem que ser esquecida. Não era para ter ocorrido. Todos os aspectos errados. Gostei muito da tua frase, até pedi para botar, olha aí, ó. Lula nem chegou nos Estados Unidos, né? Tentou, mas não chegou. Eli Vieira, antes de você falar, eu quero colocar aqui o vídeo que o Lula fala dessa questão das facções como terroristas, a classificação das facções como terroristas. Coloca, Felipe, por gentileza. Nós precisamos destruir, o potencial financeiro do crime organizado e das facções. Não foi discutido isso. O que eu queria dizer, entreguei por escrito cada assunto que eu discuti com o presidente Trump. Além dos ministros falarem, eu terminei a reunião entregando para ele cada proposta nossa escrita em inglês, que é para ele saber o que é que nós queremos. Para não ter dúvida daquilo que nós queremos. E porque nós estamos levando muito a sério essa questão do combate ao crime organizado. Esse negócio de dizer que o crime organizado, que as facções, no caso do Brasil, tomaram os territórios nas cidades, nós temos que dizer para o brasileiro que o território de uma cidade, de um bairro, é do povo, não é de crime organizado, não é de facção criminosa, Isso é que nós temos que dizer. E no mundo também. Nós criamos uma base na cidade de Manaus para combater o crime organizado, o tráfico de armas, de droga na fronteira brasileira, com a participação de delegados da polícia de todos os países da América do Sul. Se os Estados Unidos quiser compartilhar e participar conosco, estará convidado. O que nós estamos propondo é o seguinte, é muito sério. A partir da semana que vem vamos lançar um plano de combate ao crime organizado. Que está separado. Bom, deixa eu só dizer o seguinte pro Lula, né? Assim, as cidades são do povo, sim. Não tem esse negócio do crime organizado tomar. Não, tem, né? O Comando Vermelho, especialmente, mais ainda do que o PCC, ele toma territórios. E você, Lula, junto com a sua turma aí da esquerda, sua tropa da esquerda, vocês apoiaram a DPF das favelas, que transformou o Rio de Janeiro no QG do crime, impedindo, inclusive, que a polícia, com apoio do Supremo, impedindo que a polícia retirasse barricada. Foram construídas centenas de barricadas, cercando esses territórios, impedindo que serviços básicos chegassem à população que é escravizada dentro desse território. A população que vive nesse território é subjugada pelo crime organizado, é obrigada a pagar gás, net, telefone, serviço de entrega, tudo para esses criminosos. E você esteve na sua campanha dentro de um complexo, do complexo lá do CPX do Alemão, que é dominado pelo crime organizado. E você só esteve lá porque houve um acordo com a liderança da Associação de Moradores, que só é possível ter esse acordo com o ok do crime organizado, da chefia do crime organizado. Então vocês podem vir com essa conversa fiada que não vai colar, porque a esquerda nesse país, ela trabalha de forma incessante para defender o crime organizado. Você acabou de vetar
o aumento de pena para roubo com lesão grave. Você acabou de fazer isso, cara. Você acabou de fazer isso. Seu mentiroso, Eli. Cláudio, eu concordo que ele foi insincero ali. São 3 horas de reunião, né? É muito difícil que um assunto tão prioritário para o Trump quanto é combate ao narcotráfico, para o qual ele empregou inclusive as Forças Armadas Americanas, tenha passado batido sem menção. É compreensível que os assuntos mais sensíveis, que esse é um deles, o Lula, pela experiência que ele tem, o Trump agora também, 2 mandatos, tenham passado um pouco ao largo ou tocado com delicadeza nesses assuntos, mas que apareceu, eu duvido muito que não tenha aparecido, deve ter aparecido sim esse tema. Eu estava vendo a cobertura da imprensa internacional, uma coisa que a BBC destacou é uma fala do Lula, em que, uma das poucas falas em que ele, além dessa aí que você mostrou, que ele tocou nessa questão das desavenças entre os dois mandatários. Aí ele falou assim, que onde alguma parte está errada, uma vai ter que ceder. Achei curioso que logo depois ele falou, se nós estivermos errados, nós vamos ceder. Se eles estiverem errados, ou seja, colocou a si mesmo corretamente, em primeiro lugar, como quem pode estar errado, mesmo que hipoteticamente. Eu achei curiosa e reveladora essa fraseologia do Lula nesse caso. A Bloomberg, ela destacou que na quarta-feira, a Câmara já deslanchou ali o PL, né, sob relatoria do deputado Arnaldo Jardim sobre as terras raras. Outro tema que eu também duvido muito que não tenha sido tocado, com certeza foi tocado. Agora, quem o Lula precisa responder, além do Trump, da direita, da imprensa, é a Universidade de Cambridge, com este estudo aqui, que mostrou que 26% da população brasileira vive sob regras de facções, o maior índice da América Latina. Então, contra fatos da universidade muito respeitada, não há argumentos. Ele tem que, né, essa alegação dele aí está contradita por estudo científico, inclusive. São 50,6 milhões de brasileiros que vivem sob a regra das facções. Enquanto o Trump tem ali para enfrentar os adversários do Partido Democrata, o que o Lula tem para enfrentar, além da direita, da oposição, é um Estado paralelo, é outro nível de oposição. Então é um sinal de fraqueza também do Lula como mandatário, que ele tem que reconhecer, por isso que ele está tentando evitar reconhecer, mas os fatos são fatos, ele tem que reconhecer que o Estado brasileiro, muito ao contrário do Estado americano, é desafiado no próprio território. Isso sim é ameaça à soberania, não sanção contra Alexandre de Moraes. Ameaça à soberania é que existem estados paralelos dentro do Brasil. E aliás, porque ele resiste a reconhecer isso, é outra razão, além de outras mais suspeitas, dele resistir a classificar o PCC e o Comando Vermelho como terroristas, que a ambição de ter poder, estou sempre repetindo aqui, é uma ambição política, a ambição política primária, porque o argumento tem sido, inclusive na imprensa progressista, que essas facções não são terroristas, porque o terrorismo significa uso da violência com fins políticos, e para ter fins políticos é preciso ter uma ideologia, né? Ora, mas não precisa ter uma ideologia de esquerda ou direita, tem a ideologia do crime, que é de tomar o poder e criar um Estado paralelo. Isso é a principal motivação política, Cláudio. Então, por isso o Lula falha no argumento e falha nos fatos também. Hugo Queiroz. Fica nítido a narrativa, né? Ele tenta criar a narrativa, tem o apoio e suporte da mídia Pix, tentando reverberar esse discurso dele, a fala dele, mas ele é sempre confrontado com a realidade, fatos, os dados ali, diariamente, pelas redes sociais, né? Então essa liberdade ao cidadão, ao indivíduo que as redes sociais trouxeram, né, essa transparência, confronta e expõe, né, toda essa falácia, toda essa ausência de verdade, ou, né, vamos dizer assim, mentira mesmo, que tem o Estado paralelo do crime organizado, o PCC, Comando Vermelho, aquela operação da Polícia do Rio não deixa mentir, está bem claro ali. O posicionamento político dele perante ao projeto de facção também está exposto o tempo todo, ele trabalhando contra, jogando contra, seus ministros trabalhando contra ali. Então é o oposto do que ele tenta vender ali, mas não cola mais.